Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para mais um propósito de jejum e oração. Já quero parabenizar todos vocês por estar conosco aí nessa busca, nessa perseverança e nessa fé, porque se trata de fé. Amém? Olha só, gostaria de ler um texto para você, vai ser bem breve. Se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios capítulo 4, versículo 24. Peguem as vossas Bíblias, pega aí a Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 24, que vai dizer assim, preste bem atenção: mantenha elas abertas, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Algumas linguagens vão dizer, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. De repente a sua tradução vai estar dessa forma. Veja só, a responsabilidade de manter o zelo, que é o revestimento para o novo de Deus, cabe a quem? A Deus ou ao homem? Essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é minha e é sua. E ele é criado, ele é gerado em nós justamente para expressarmos uma ação de cumprimento, de sermos não somente ouvintes, mas praticantes, cumprindo o quê? A justiça e a santidade. Então, aonde começa essa justiça e essa santidade? Aonde ela começa? Veja só, vou pegar aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não precisa, se você quiser abrir, mas marca aí Efésios, capítulo 4 aí, deixa marcado que nós vamos dar continuidade. Bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Veja só. As coisas velhas se passaram. Ele não diz que as coisas velhas foram descartadas. Se passaram. Elas ficaram lá para trás. Então, veja só. Se você, antes de conhecer ao teu irmão, a Cristo, perdão, antes de conhecer a Cristo, você de repente teve um problema com um parente e você sentia de não perdoá-lo, agora, sendo uma nova criatura, você tem que ter um cumprimento de quê? Liberar perdão. Por quê? Porque a falta de perdão gera altares malignos. É isso mesmo. Porque toda ação do homem gera uma transição de histórico. O homem transita e os históricos vão se acumulando. É igual uma escola. Você só avança um ano se você atingir o quê? Uma meta. O cristão também tem deveres a se cumprir. A mentira é um altar. Tudo que não agrada a Deus se torna um altar. E isso vai fazendo com que acumule altares para deuses pagãos. E para Deus, para a gente ter uma vida, ter um altar puro, limpo, santo, sem mácula, nós devemos fazer o quê? Purificar o nosso altar. Lembra? Quando Deus disse para Gideão, lá em Juízes capítulo 6, do versículo 25 para frente, ele disse o quê? Para Gideão: derrube
o altar que o seu pai fez a Baal. Derrube o poste de Acera. Deus disse: derrube e faça, sabe o quê? Construa um altar para o Senhor, o teu Deus. Ou seja, existe uma nova construção, queridos. Porque a condição que nós entramos, né, de receber o novo de Deus, como diz aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele fala o que? Olha, agora sua vida está regida por Cristo. A partir de hoje, né, os seus pecados, o histórico dos seus pecados estão registrados. Porém, você tem uma condição agora de expor os frutos daquilo que eu implantei dentro de você. Quando Cristo é implantado dentro do homem, quando a presença de Deus é implantada dentro do homem, ali existe uma transformação, uma mudança de caráter. Então novas coisas surtirão, efeitos surtirão, né? Porque do versículo 18 para frente vai falar sobre o que? O ministério de reconciliação. Fala que Jesus veio na condição que de trazer a reconciliação entre o homem e Deus, porque as transgressões do homem afastou ele mesmo de Deus. Então Cristo veio para intermediar o que? Essa ligação. É como se tivesse duas pessoas brigadas e uma pessoa entrasse no meio para trazer o que? A paz. Então Jesus Cristo veio para isso, para trazer a reconciliação. Então olha só, lá em Efésios 4, né, no versículo 25 ele vai dizer assim, ó: por isso deixai o que? A mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Essa condição do novo de Deus gerado nas nossas vidas, ela acerca da santidade cristã, ela se cumpre primeiro nas nossas vidas, deixando a mentira, deixando o engano, deixando as coisas que não faz parte da verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, e nele está a vida. Veja só. Então, quando o texto vai dizer lá no versículo 25, Efésios 4, 25, por isso deixai a mentira, ele está dizendo, olha, tudo que é do engano, deixe de lado. Fale a verdade, ou seja, cumpra a verdade. Aquilo que foi estabelecido pelo Espírito Santo imposto sobre a tua vida, que é o quê? O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai nos trazer a verdade revelada por meio da palavra. E a gente vai cumprir a palavra em favor do nosso próximo. Porque ele vai dizer, nós somos membros um dos outros. Então, a mentira já não vai fazer mais parte das nossas vidas. Nós vamos ter agora o dever legal de cumprir e apontar o favorecimento daquilo que Deus começou em nós na vida do nosso próximo. Entende? Quando se fala de irmãos, isso aponta para uma ação entre pessoas que professam a mesma fé. Porque se trata de santidade cristã. Então aqui em específico, isso se estende também para as pessoas que não professam a mesma fé. Porém, veja só, quando Deus diz, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de quê? Tudo e todas as coisas. O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama a Deus, você respeita e cumpre o segundo mandamento. Entende? Porque veja só, o que 1 João 4,20 diz? Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o teu irmão, é mentiroso. Então peraí, eu não posso respeitar o segundo mandamento se eu não cumprir o primeiro. Então por isso que a Bíblia diz que as árvores serão conhecidas pelo quê? Pelos seus frutos. A pessoa que é nascida da água e do Espírito, entende? A pessoa que é nascida verdadeiramente em Deus, que tem um renascimento, um novo renascimento
tem a oportunidade de permitir ser gerado dentro desse presença do Altíssimo, a presença do Altíssimo vai se revelar através das nossas vidas. Então nós vamos cumprir o primeiro mandamento genuinamente, que é amar a Deus, o segundo e os demais mandamentos e estatutos, querido. Né? Então, aquilo que se cumpre dentro, se cumpre fora. Ou seja, se eu cumpro dentro da igreja, eu vou cumprir fora da igreja. Tá entendendo? Por quê? Genuinamente falando. Tá bom? Não estou falando de pessoas disfarçadas, de pessoas genuínas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Pessoas que são nascidas da água e do Espírito. Deus conhece. A Bíblia vai dizer que Deus esquadrinha o coração e a mente da pessoa. Então não adianta a pessoa querer mentir. Deus, ele tá vendo, né? Deus, ele vê o nosso interior. Então, quando João diz que do nosso ventre fluiria rio de águas vivas, o rio, né, se ele tem um afluente, uma nascente, né, ele nasce para si mesmo, para si próprio? Não. Ele nasce para alimentar o próximo. Entende? A árvore se alimenta dela mesma? Não. A árvore, ela gera, ela necessita da água, né, para manter as suas raízes alimentadas, o seu tronco, né, e ela vai gerar o fruto para o seu próximo. Então, é assim que funciona. Tudo que foi gerado, tudo que foi criado por um propósito. Foi gerado por um propósito, né? Então, é basicamente isso, queridos. Então, nós temos que ter a consciência de que nós vivenciamos uma vida que ela é regada de históricos. E no mundo espiritual, para vocês terem uma noção, existe digamos que assim, de 3 em 3 horas existem portais no mundo espiritual que eles são gerados. São gerados? Sim. Eu não vou sair de Efésios 4 não, tá? E dentro desses portais, né, por meio desses portais, são gerado legalidade. Veja só, olha só como a coisa é grave. Que horas são, pastor? Que horas são? Eu vou falar para vocês que horas são. 00:00, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, 12:00, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. Então esses horários, dentro desses horários, existem muitas pessoas que estão aí professando a sua fé, levantando altares para deuses de Baal, às vezes um vizinho, às vezes um parente. Ou seja, você menos espera, pessoas estão invocando influências malignas próximo de você. Por isso que tem pessoas que entram em ambientes e sentem o quê? A opressão espiritual. Eles sentem a atmosfera espiritual, a influência, né? E lá em Efésios 4:26 vai dizer: irai-vos e não pequei. Perfeito. Ele dá o direito de irar, mas não pecar. Veja só. Mas ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol. Opa, peraí. Antes do sol se pôr, se acerte. A palavra de Deus vai dizer: antes de você colocar uma oferta no altar, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, volte lá e reconcilie com ele. Por que disso? Porque a maior oferta se cumpre na extensão daquilo que Cristo é em nós e nós geramos na vida do nosso próximo. Porque no versículo 27 ele vai dizer: não deis lugar ao diabo. Dentro desses horários-chave, existe pontos de influências que são legalidade, que pessoas ao seu redor, acerca ali próximo de você, vizinho que seja,
qualquer tipo de pessoa, está abrindo legalidade no mundo espiritual, está gerando legalidade no mundo espiritual, e o adversário está se apoderando disso para ganhar terreno. Para quê? Para setar o homem. Pastor, mas lá em 2 Coríntios 5, 17 vai dizer, se você é uma nova criatura em Deus, eis que tudo é passado. Como eu disse, o novo de Cristo é nascido em você. Agora, Paulo vai dizer em Efésios 4, né, como eu havia lido aqui, 4, versículo 24, ele diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Deus criou a presença do Espírito Santo para residir sobre a tua vida, mas a responsabilidade de manter o novo de Deus sobre a tua vida é tua. O zelo, a segurança para manter a presença, para manter a santidade é tua. Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? A fé. Então a todo tempo ele fez o quê? Esmurrou o seu próprio corpo. No seu corpo ele trouxe o quê? As marcas, né? Então, se combate é porque há luta. Você concorda comigo? Sim ou não? Estão entendendo? Então essa luta você faz parte dela, você querendo ou não, né? E continuando, em Efésios 4, 28 vai dizer, aquele que furtava, ele está dizendo, olha, as ações transitórias agora, no seu exterior, na prática daquilo que eu trouxe como conhecimento ao seu interior, deve ser exercido em favor do teu semelhante. Isso num contexto geral, sendo da mesma fé ou não. Então, se furtava, não furte mais. Revela a condição o quê? De mudança de caráter. Por quê? Quando você muda, a pessoa que assiste a sua mudança, ela no automático vai ver o testemunho, uma testemunha de Deus, uma testemunha de Jesus Cristo sobre essa terra. Então nós nos tornamos o quê? Discípulo de Jesus. Então nós não podemos deixar de resolver as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões para o dia seguinte. Quando o sol se põe, não se põe a ira antes do sol se pôr, já resolva. Por quê? Ele continua dizendo no texto, não deis lugar ao diabo. Nós temos que entender, querido, que o acúmulo de legalidade, o acúmulo de pecado gera altar. Você traz uma edificação de altares para deuses. Gideão recebeu a ordem de Deus. Ele diz, olha, vai lá, derruba o altar, os postes, os ídolos e construa um altar para mim. Então, para o novo de Deus ser colocado, construído, o velho tem que ser derrubado. Então, passado não tratado bloqueia ações futuras. Por isso que tem pessoas que estão no lugar certo, que é dentro da igreja, mas não vive uma mudança de vida porque as ações estão totalmente fora dos princípios da palavra. Não adianta estarmos no lugar certo, mas as nossas ações forem opositora àquilo que é certo, né? Não adianta estar no lugar certo, mas com as ações erradas. Essa é a realidade. A pessoa dizer que nasceu de Cristo, mas as legalidades ainda existem. Os altares malignos ainda existem. Não foram tratados altares passados. Que altares passados é esse? É a renúncia mediante ao histórico familiar, a herança, a maldição. É o retratamento na questão do pedido de perdão, perdoar e ser perdoado. Todo ser humano carrega um histórico. Então, o cumprimento de Deus se inicia em nós, por meio do quê? Do arrependimento, porque a palavra de Deus vai dizer, arrependei-vos para receber o dom do Espírito Santo. Olha só, veja só. Então, o cumprimento, ele nasce aonde? Aqui, ó, em mim.
eu me arrependo dos meus pecados, sou convencido dele. Agora, quando ele nasce aqui em mim, nasce a fonte de água viva. E essa fonte gera em mim o quê? A salvação. Porém, a salvação, ela, além de se revelar em mim, ela se estende para o quê? Para outras vidas, para Deus. Mas como assim, pastor? Vamos lá. Você não é só alimentado pela fonte que Deus colocou em você, mas você alimenta o teu próximo. Estão entendendo? Você alimenta quem? O teu semelhante. Você é alimentado por Deus e dessa fonte que você bebe, você oferta, você alimenta outras pessoas. Deus se revela em você, a verdadeira fonte se revela em você. A palavra de Deus foi revelada através de Jesus, e através de Jesus o Verbo se fez carne e se estendeu até a gente, até os dias atuais. Estão entendendo? Ou seja, a árvore, ela gera frutos para o próximo. Então, quando nós somos convencidos dos nossos pecados e nos convertemos genuinamente, nós somos convencidos pelo Espírito Santo a sermos servo de Deus. Jesus, ele despiu de toda a glória, se fez pecador, pegou as nossas transgressões, querido, tomou para si e morreu para nos dar uma chance de quê? De arrependimento. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga a cada dia. Ou seja, agora eu tenho que servir ao reino de Deus e não ser servido. A condição de um novo nascido em Deus agora é de o que? Se tornar um servo de Deus. Entende? E Deus, ele tem uma herança. Essa herança vai se estender não só espiritual, mas física também. Estão entendendo? É uma herança que se estende não só espiritual, mas física. Deus tem prazer em nos conceder a alegria e o melhor dessa terra. Então, Jesus, ele disse lá em Lucas capítulo 10, capítulo 10, versículo 19, ele vai dizer assim, eis que vos dou poder para pisar em quê? Em escorpiões e em serpentes, e em toda a força do inimigo. E nada vos fará o quê? Dano algum. Mas o que chama a atenção, sabe o que é? Deus, ele dá poder, ele gera em nós fruto, ele gera em nós sinais, para quê? No versículo 20 ele vai dizer, mas não vos alegreis porque os espíritos vos submetem. Alegrai-vos por os vossos nomes estarem escritos no livro da vida. O que chama a atenção nesse texto não é que a ação dos espíritos se submeter em si, mas sim por o nome estar escrito no livro da vida. Olha só que interessante. Olha só, os olhos das pessoas vão se atentar ao que? Os espíritos submetem a mim. A autoridade de Cristo que está sobre a tua vida. O novo de Deus que colocou sobre a tua vida. Que Cristo regeu sobre a tua vida. Se a presença sair, já era. Se a presença de Deus sair, acabou, você não é mais nada. Davi disse, tira tudo, mas não tira de mim o seu espírito. Saul perdeu e ficou perturbado. Então o arrependimento, ele nasce em nós, ele nasce em mim e se cumpre numa extensão de vida, alcançando aí o nosso próximo. Amém? Lembre-se de uma coisa, não somos salvos por obras. Nós somos salvos para exercer as obras de Deus. Deus nasce dentro de nós. Deus, ele implanta o seu Espírito Santo dentro de nós para as obras virem até nós e serem
revelada através das nossas vidas. Então não adianta correr atrás de obra. Ah, mas eu dou marmita, eu tenho um coração bom. Querido, é arrependimento que leva à salvação. Entendeu? Coração bom, o inferno está cheio. A realidade é essa: arrependimento, novo nascimento, novo regeneramento, é santidade cristã, é buscar o que a palavra traz para mim e para você em pauta e colocar em dia, tomar a cruz a todo santo dia. Você está entendendo? É isso que nós temos que colocar dentro da nossa mente. Uma nova vida foi me dada uma nova oportunidade, foi gerado ou proporcionado uma condição de reconciliação, então os frutos eles vão ser gerados. Não adianta, por exemplo, uma árvore, ela é alimentada, as raízes, uma árvore plantada junto ao ribeiro, as raízes estão ligadas no ribeiro, o que acontece? Vem o sol, vem a chuva, vem a tempestade, vem todo tipo de ocasião em meio ao ciclo de circunstância, e ela se mantém de pé ali. Chega o momento dela de gerar os frutos, vai vir o quê? Vai vir os frutos no automático. Ela correu atrás dos frutos? Não, ela foi alimentada e os frutos foram gerados. Então, a gente, quando se alimenta do alto, se alimenta de Deus, a nascente de Deus brota em nós, Deus vai enviar a nós aqueles que têm sede. Né? Quantos profetas lá em, salvo engano, Amós 2:8, chegará um tempo que o povo sentirá fome, não é do que comer e beber, mas sim da palavra de Deus que será tirada. Olha só, vai chegar um momento que muitas pessoas vão atrás de homens de Deus para pregarem a eles. Hoje o homem ignora a palavra. O homem hoje tem muitas igrejas abertas. Muitas pessoas passam, ignoram, mas vai chegar um tempo que vai vir uma perseguição, a Bíblia vai ser tirada e vai ter pessoas que vão desejar conhecer a palavra de Deus e vão correr atrás de quê? De homens que carregam a palavra dentro de si. Existem países que há essa perseguição, que sofrem essa perseguição. Tem países aí, acho que é China, salvo engano, que se pegarem com a palavra, com a Bíblia, né? Eles matam. Se pegar pregando, eles matam. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Então, consertem os altares passados. Pastor, eu sou nascido em Cristo. Já disse. O passado agora foi esquecido. Olha só. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todas as nossas ações serão postas em pauta diante desse tribunal. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, o que ele fez? Ele não restituiu os homens que ele prejudicou? Não consertou seus erros, as suas falhas? Sim. Paulo perseguiu a igreja, não carregou um histórico no seu corpo, um espinho na carne? Carregou ou não carregou? Não carregou marcas no seu corpo? Então, se você é uma pessoa que é regenerada em Cristo, se está mentindo, está falcatruando, está fazendo coisas que não agradam a Deus, é momento de se arrepender. Pastor, digamos que você teve uma confusão com alguém, teve uma briga, não pediu perdão, não liberou perdão, vai lá, conserta isso. Construa um altar, como diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 25. Leia lá depois para frente. Construa um altar novo para Deus. Construa coisas novas para Deus. Faça com que o seu futuro promissor que está por vir seja um futuro aí agregado de coisas boas, de heranças boas, né? Alguém tá te desejando mal?
deseje o bem, não deseje o mal. Estão falando mal de você? Não abra tua boca para falar mal dessas pessoas. Não contabilize isso no seu histórico. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que o poder da vida se encontra onde? Na boca. Tem poder de abençoar, de amaldiçoar, inflamar o corpo e tentar contra a própria vida. Se nós estamos construindo um altar em Cristo e nós somos alimentados por Ele, nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser diferente, né? E existe também esses altares, né, que vêm de histórico passado, de parente, né? Isso aí já se enquadra em maldição hereditária. Por isso é necessário oração de renúncia. Oração de renúncia. Com ponto-chave, com orações específicas, colocando esse altar diante de Cristo, né? Impondo diante de Cristo, consertando mediante uma falta de perdão também, de repente. Tudo tem que ser analisado. A Bíblia já mostra pra gente que existe o que? Uma árvore genealógica de todos, basicamente da maioria dos homens aqui que são citados na Bíblia. Por que existem esses altares? Essas árvores genealógicas? Por quê? Porque as transgressões que ficaram de pais foram repassadas por geração. E a Bíblia não encoberta isso, não, mostra. E ele diz em Êxodo 34:7 que existem ações, né, maldições, ações, transgressão que recai sobre a terceira e quarta geração. Então, querido, não permita que o sol não ponha e você não tenha se alinhado com pessoas aqui sobre essa terra. Isso reflete o amor que Deus colocou dentro de você. Se você é realmente um cristão, ele nasceu dentro de você, então você vai refletir o amor que foi colocado, depositado dentro de você para com o teu próximo, com o teu semelhante, né? Então, quando você faz isso, você se torna um imitador de Cristo aqui sobre essa terra, tá bom? A maior oferta que você pode pôr diante de Deus é você corrigir os seus erros, corrigir esses altares, buscar e colocar a sua vida em ordem. O diabo, ele quer que o homem faz o quê? Sabe de uma coisa? Esquece isso aí. Não vai ficar em esquecimento. Joga para debaixo do tapete essa sujeira aí e esquece. É assim que fala, né? E aí quando for levantado esse tapete e toda a sujeira for revelada, e aí? Aí, meu irmão, aí vai ser colocado diante do juízo de Deus, amém? Vamos para a oração, que a gente já estendeu bastante. Louvado seja Deus, espero que essa palavra fique aí na tábua do teu coração, amém, queridos? Oremos, igreja, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento estamos em mais um propósito diante do Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Pai amado, te pedimos nessa noite para perdoar as nossas transgressões, as nossas ações, as nossas falhas. Tudo aquilo, Pai amado, que nós realizamos por meio de ações, pensar, agir, gesticular. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que só de pensar o homem já peca. Nos limpa, tira de dentro de nós, Senhor, toda a avareza, toda a incredulidade, tudo aquilo, Pai, que contamina o nosso relacionamento, ó Pai. Queremos caminhar, Senhor, na vereda da justiça por amor do Teu santo nome, transitando constantemente, Pai, em favor dessa verdadeira vida que só Jesus Cristo como alvo nos concede. Ó Pai, se nós falhamos contra o nosso irmão e até mesmo o ímpio, ó, pessoas que ali se foi imposta diante de nós, nós queremos pedir o perdão ao Senhor e pedir que o Senhor venha também, Pai, nos ajudar a perdoar aquele que nos tem ofendido.
Que nós possamos cada vez mais, Senhor, ter um coração, Pai, puro, santo como o do Senhor, para fazer o Teu ide e andar no centro da Tua vontade, Pai, para refletir na vida do nosso próximo a Tua imagem, a Tua semelhança que foram depositada dentro de mim, Pai. Senhor, alcança este homem, esta mulher, Pai. Traga o convencimento da verdadeira necessidade da santificação, do revestimento, Pai, da separação que impõe diante das vossas vidas, o direito de ter aí um contato, de ter aí uma intimidade maior, um grau, Senhor, de crescimento e progressão de fé diante de Ti, Pai. Alcança essa casa, Senhor, alcança esse homem, essa mulher, Pai. Dê, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua família, a Tua casa no geral, a oportunidade, Pai, de vivenciar e vivenciarmos o melhor em Ti, Senhor. Senhor, Tu sabes que sem a Tua presença nós não somos nada, Pai. Queremos cada dia, Pai, trazer esse zelo do novo do Senhor, como Paulo diz, dessa responsabilidade de manter o novo do Senhor dentro de nós, mantermos essa chama acesa, mantermos, Senhor, essa sarça ardente queimando em nossos corações, Pai. Não só, Pai, para nos trazer essa gratificação que é o perdão, que é a salvação que o Senhor nos concedeu, mas também para vidas serem alcançadas por meio das nossas vidas, Pai. Queremos diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça e apareça, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Senhor, perdoa-nos, Pai. Nos dá uma chance de caminharmos, Pai, em conserto constante diante da Tua presença. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Bom, vamos ficando por aqui. Que a santa e gloriosa paz do Senhor seja sobre a vida de todos vós. E todos dizem amém. Espero vocês mais tarde para a entrega deste propósito. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.